Salve, torcedor do Fortaleza! Hoje a conversa é direta, porque o Leão tem jogo lá no Presidente Vargas e cada lance importa demais para esse momento da temporada. Fortaleza e Quixadá se enfrentam, e aqui a gente vai trazer todas as informações que você precisa para acompanhar de perto cada detalhe. É hora de olhar com atenção para o atual cenário do clube, principalmente neste início de ano em que a janela de transferências movimenta as expectativas da torcida, entre chegadas e saídas que têm sido anunciadas, mas em um ritmo bem mais lento do que o ideal. A gestão do Fortaleza enfrenta um momento delicado, e precisamos analisar o que já foi resolvido e o que ainda está pendente. Começando pelos jogadores que já se movimentaram, tivemos o anúncio do empréstimo de Alanzinho para o Atlético Goianiense. A transferência demorou, mas finalmente se concretizou, e o meia disputará a Série B ao lado de outros atletas do Fortaleza que buscam manter o ritmo e a forma durante o ano. Essa transição acabou se tornando até motivo de piada entre os torcedores, mas reflete a complexidade das negociações e a necessidade de organizar o elenco, pensando tanto no presente quanto no futuro. Alanzinho seguirá como um reforço importante para o Atlético Goianiense, mas deixa uma lacuna no Fortaleza, que precisa se adaptar às saídas de jogadores importantes. Outra movimentação relevante foi a saída de Juan Martín Lucero, um dos principais atacantes do clube nas últimas temporadas. Lucero marcou mais de 60 gols com a camisa tricolor e sempre contribuiu com assistências decisivas. No entanto, a temporada de 2025 foi muito abaixo das expectativas, com apenas 11 gols marcados, mostrando uma fase difícil do atacante. O fim da passagem de Lucero pelo Fortaleza acontece em acordo com o clube, de forma gratuita, permitindo que ele retorne à Universidade do Chile, onde já teve grandes momentos na carreira. Essa saída simboliza a necessidade de renovação e ajustes no elenco, algo que se torna urgente diante das demandas da temporada. O volante Zé Welson também está a caminho do Remo, outro movimento de saída que reflete a necessidade do Fortaleza de ajustar sua folha salarial. Junto dele, Herisson se desligou do clube, também por rescisão de contrato. Essas movimentações são reflexo de uma realidade que o Fortaleza enfrenta. Muitos investimentos foram feitos na temporada passada para tentar elevar o nível do time e manter a estabilidade na Série A. Mas agora o clube percebe que nem todos os ativos são fáceis de negociar. Daverson, Lucero, Guzmán, Pablo Roberto, Benevenuto e outros nomes foram contratados com cifras expressivas, e a expectativa de retorno financeiro nem sempre se concretizou. Isso gera um desafio imediato: como equilibrar a folha de pagamentos e ainda manter competitividade dentro de campo? O cenário financeiro se tornou um ponto central. Com o dia 15 chegando e a necessidade de fechar a folha de pagamentos até o dia 20, o Fortaleza encara um dilema que exige decisões rápidas. O clube não pode planejar uma possível queda, mas precisa lidar com uma realidade econômica mais restrita, em um futebol brasileiro em retração, onde grandes movimentações financeiras são raras, exceto por alguns clubes que ainda têm poder de investimento. O Fortaleza, portanto, precisa focar em fazer caixa, ajustando sua folha e encontrando soluções para ativos que, na teoria, seriam fáceis de negociar, mas na prática se mostram mais complexos. Lucero, apesar de seu histórico, não se mostrou um ativo fácil de transferir, principalmente devido à idade e ao alto contrato. O mesmo acontece com outros jogadores mais experientes, cujo mercado tende a ser mais restrito. Jogadores jovens, como Breno Lopes e Herrera, tiveram mais facilidade para serem negociados, enquanto atletas com valor potencial, como o Pierre, ainda podem gerar receitas importantes futuramente. Essa análise mostra que a gestão precisa pensar estrategicamente na renovação do elenco, equilibrando idade, desempenho e potencial de mercado, para manter o Fortaleza competitivo e financeiramente sustentável. O início da temporada também trouxe preocupações em campo. No jogo contra o Ferroviário, ficou claro que um elenco desfalcado pode gerar riscos, mesmo em fases de grupos mais curtas. Com apenas alguns jogos disputados, o Fortaleza já ocupa posições que exigem atenção redobrada para não se complicar na competição. Cada partida passa a ter importância estratégica, e a necessidade de reforços se torna evidente. Por isso, a chegada de jogadores como Luan, vindo do Fluminense, e Rian, do Corinthians, é vista com entusiasmo. Luan reforça a zaga,
enquanto Rian chega para dividir posições no meio-campo, trazendo mais opções táticas e capacidade de rotação para o elenco. O clube ainda finaliza trâmites para outras contratações, garantindo que as chegadas sejam concretizadas com segurança e planejamento. Paralelamente, houve a definição do Conselho da SAF, reforçando a estrutura administrativa e trazendo novos nomes com experiência em gestão, direito e saúde, preparados para atuar em conjunto com os gestores atuais. Esse movimento mostra a intenção do Fortaleza de alinhar estratégia, finanças e gestão esportiva, buscando estabilidade e crescimento sustentável. Com Bruno Caos, Bruno Ascioli, Aniele Pison, Júlio Marcos Souza Correia e Carlos Eduardo Barros Jucá no conselho, o clube amplia seu leque de competências e garante acompanhamento mais próximo da torcida e do conselho deliberativo. Em termos de escalação, o Fortaleza tende a manter uma base próxima do que foi utilizado contra o Ferroviário, com ajustes pontuais. Breno deve repetir a atuação sólida que teve, enquanto Mancuso mantém sua posição na lateral direita. Na zaga, a expectativa é de estreia de Brites ao lado de Cardona, com Diogo Barbosa na lateral esquerda. O meio-campo contará com Pierre, Sacha, Lucas Crispim e Pochettino, enquanto Moisés e Barreiro seguem na ofensiva. A repetição da estrutura indica confiança da comissão técnica na base montada, mas também abre espaço para ajustes conforme a temporada avança, permitindo adaptações estratégicas que podem fazer diferença nos próximos jogos. A sequência de jogos, especialmente diante do Quixadá, será fundamental para o Fortaleza ajustar ritmo e estratégia, além de consolidar as chegadas e saídas no elenco. A torcida acompanha de perto cada movimento, analisando o desempenho, contratações e decisões administrativas, enquanto o clube busca alinhar gestão financeira, planejamento esportivo e resultados dentro de campo. Este é um momento de transição, aprendizado e ajustes, onde cada decisão pode impactar diretamente o futuro próximo do Fortaleza. O Fortaleza, neste início de temporada, está diante de um cenário que exige atenção máxima em todos os setores. Em campo, cada jogo tem mostrado que não há espaço para acomodação. A partida contra o Quixadá será crucial, não apenas para somar pontos na tabela, mas para avaliar o real nível do elenco diante de situações adversas, como lesões, cartões e desgaste físico. A comissão técnica tem se preocupado em manter a coerência tática, mas sabe que a introdução de novos jogadores e a adaptação de jovens talentos serão decisivos para que o time consiga estabelecer um padrão de jogo consistente ao longo do ano. Cada posição no campo precisa de equilíbrio, e é justamente neste ponto que a chegada de reforços como Luan e Rian se torna estratégica. Enquanto o zagueiro fortalece a defesa, o volante traz mais dinamismo ao meio-campo, permitindo que o time consiga transitar entre defesa e ataque com maior segurança e organização. A gestão do Fortaleza, por outro lado, ainda enfrenta desafios significativos. O clube precisa equilibrar a folha salarial com urgência, algo que se torna cada vez mais crítico à medida que a temporada avança. As saídas recentes, como a de Luceiros, Zé Velson e Erisson, ajudam a aliviar a pressão financeira, mas não resolvem completamente o problema. A dificuldade de negociar outros ativos, especialmente jogadores mais velhos ou com contratos altos, revela que o clube precisa planejar com cuidado cada movimentação futura, buscando maximizar o retorno financeiro sem comprometer a competitividade dentro de campo. A análise de ativos do Fortaleza mostra que alguns jogadores, apesar de terem histórico de desempenho, não se tornam facilmente comercializáveis, seja por idade, histórico recente ou demanda do mercado. Isso reforça a necessidade de um planejamento estratégico mais criterioso e de uma gestão que saiba equilibrar imediatismo e longo prazo. Dentro do contexto da Série A e das competições paralelas, a pressão sobre o elenco do Fortaleza é alta. A falta de tempo para ajustes completos e a necessidade de resultados imediatos colocam jogadores e comissão técnica sob constante avaliação. Cada partida não é apenas um confronto esportivo, mas uma oportunidade de consolidar confiança, entrosamento e eficiência tática. Por isso, as decisões sobre escalação, rotações e posicionamento tático são essenciais. Jogadores como Breno, Mancuso, Diogo Barbosa e Pierre ganham destaque não apenas por suas habilidades individuais, mas por sua capacidade de contribuir para o equilíbrio coletivo do time. O sucesso do Fortaleza depende de conseguir integrar veteranos e jovens talentos em uma dinâmica que mantenha competitividade e consistência durante toda a temporada.
O processo de chegada e adaptação de novos atletas também merece atenção. Luan, vindo do Fluminense, e Rian, do Corinthians, precisam de tempo para se adaptar ao estilo de jogo do Fortaleza, à filosofia do treinador e à dinâmica do elenco atual. Esse período de integração será determinante para que possam contribuir de forma efetiva, especialmente em jogos decisivos. O clube aposta na capacidade de desenvolvimento de jovens promissores e na experiência de atletas mais veteranos para formar um equilíbrio que permita ao Fortaleza enfrentar desafios dentro da Série A e nas competições estaduais. A chegada de novos nomes também gera expectativas na torcida, que acompanha de perto cada passo e analisa o impacto que esses reforços terão na performance geral da equipe. Além da parte técnica e esportiva, a estrutura administrativa do Fortaleza também passou por ajustes importantes. A definição do Conselho da SAF trouxe nomes estratégicos para fortalecer a gestão do clube. Com profissionais como Bruno Caus e Bruno Ascioli, além de Aniele Pison, Júlio Marcos Souza Correia e Carlos Eduardo Barros Jucá, o Fortaleza busca unir experiência em gestão, direito, saúde e administração esportiva. O objetivo é criar um ambiente mais sólido e conectado com o torcedor, garantindo que decisões importantes sejam tomadas com análise estratégica e visão de longo prazo. A presença de profissionais com diferentes expertises permite ao clube enfrentar desafios financeiros, negociações de mercado e demandas operacionais com mais segurança e previsibilidade. A temporada também exige um olhar atento para o planejamento de médio e longo prazo. O Fortaleza precisa equilibrar investimento em jogadores, manutenção da competitividade e sustentabilidade financeira. A venda de jovens talentos promissores, como Breno Lopes e Herrera, ajuda a gerar receita, enquanto a integração de atletas emprestados, como o Rian, oferece oportunidades de desenvolvimento e valorização futura. Essa dinâmica mostra que o clube precisa ser ágil, estratégico e assertivo, tomando decisões que beneficiem não apenas o presente, mas também a consolidação de uma base sólida para temporadas futuras. O equilíbrio entre resultados imediatos e planejamento estratégico será fundamental para que o Fortaleza consiga se posicionar como um clube competitivo, sustentável e com perspectiva de crescimento. No campo tático, a comissão técnica do Fortaleza precisa avaliar constantemente desempenho individual e coletivo. A repetição de escalações, como foi visto na estreia contra o Ferroviário, tem como objetivo criar consistência, mas ajustes finos são inevitáveis para enfrentar diferentes adversários. O entrosamento entre zaga, meio-campo e ataque é essencial, especialmente em jogos curtos e decisivos de competições estaduais e nacionais. Jogadores como Pochettino, Moisés e Barreiro desempenham um papel crucial na transição ofensiva, enquanto Pierre, Sacha e Lucas Crispim atuam como ponte entre defesa e ataque, garantindo que o time consiga manter equilíbrio e intensidade durante os 90 minutos. O trabalho da comissão técnica, portanto, envolve não apenas treinos e estratégias, mas também gestão de tempo, condicionamento físico e análise de adversários, visando sempre o melhor desempenho coletivo. A torcida, por sua vez, segue atenta e participativa, cobrando desempenho, consistência e resultados. Cada partida se torna um momento de avaliação, e o Fortaleza precisa responder dentro de campo, mostrando capacidade de adaptação e superação. A expectativa em torno das novas contratações, da administração da folha salarial e da performance da equipe cria um ambiente de pressão positiva, que, se bem administrado, pode se transformar em motivação extra para jogadores e comissão técnica. O desafio do Fortaleza é equilibrar essa pressão com planejamento estratégico, garantindo que decisões tomadas agora contribuam para a estabilidade futura do clube, sem comprometer o desempenho imediato. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com rumores que circulam nos bastidores e prometem agitar o mercado esportivo nacional. Fontes próximas à diretoria do Fortaleza indicam que Ronaldo Nazário, o fenômeno, estaria interessado em entrar de forma contundente no futebol cearense, colocando nada menos que bilhões na mesa para tentar adquirir a SAF do clube. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas já provoca especulações entre torcedores, dirigentes e especialistas do setor. Segundo os boatos,
Ronaldo estaria motivado não apenas pelo interesse financeiro, mas também pelo desejo de transformar o Fortaleza em um projeto de destaque no cenário nacional e, quem sabe, internacional. O ex-jogador, que já teve experiências anteriores no comando de clubes, como o Valladolid na Espanha, e a própria Cruzeiro, pareceria disposto a investir pesado em infraestrutura, categorias de base e contratações de alto nível, o que poderia mudar completamente a dinâmica do clube. A ideia de ter o fenômeno à frente de uma equipe nordestina desperta curiosidade, claro, ansiedade entre a torcida. O rumor ganhou força após alguns movimentos discretos de empresários ligados a Ronaldo em Fortaleza. Fontes indicam reuniões preliminares com consultores financeiros e membros da SAF do clube, mas, até o momento, nenhuma negociação oficial teria sido formalizada. Ainda assim, o simples boato já provoca debates nas redes sociais e nos bastidores do futebol brasileiro. Muitos questionam se o investimento seria suficiente para transformar o Fortaleza em um clube capaz de disputar títulos nacionais regularmente, enquanto outros enxergam na iniciativa uma oportunidade única de alavancar a visibilidade e o prestígio do time. Analistas esportivos comentam que, se a negociação se concretizar, o impacto seria imediato, desde marketing, patrocínios, estrutura administrativa e até nas ambições em competições nacionais e continentais. Torcedores dividem-se entre entusiasmo e cautela, refletindo a mistura de esperança e descrença que costuma acompanhar rumores desse porte. O que se sabe é que Ronaldo Nazário não é estranho a desafios audaciosos, e sua presença no futebol nordestino seria certamente um marco histórico. Enquanto isso, todos os olhos permanecem atentos à cidade de Fortaleza, onde o que era apenas especulação pode se transformar em uma revolução no futebol local. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.